A assistência social, acho que muito diferente do que as pessoas pensam, ela tá longe de ser uma benevolência, uma caridade. Falar sobre o direito da assistência social é falar do direito das pessoas existirem. O SUAS, ou Sistema Único de Assistência Social, é o modo de operacionalização da Política Nacional de Assistência Social. Ou seja, a gente tem uma lei orgânica de assistência social, a gente tem a política e a política cria o SUAS. O SUAS é o modo de implementar aquilo que está prescrito, está previsto na política. Talvez para entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo, né, e pensar como é viver sem esse direito de proteção social. Aquilo que hoje nós chamamos de assistência social teve concepções muito diversas. Num primeiro momento, e que perdura por muito tempo, a ideia de caridade, a ideia de assistência aos desvalidos, e é muito interessante, inclusive, as palavras que eram usadas para aquelas pessoas que seriam objeto da caridade. Então, os enjeitados, os vagabundos. Na tradição cristã, de uma forma geral, mas mais especificamente na tradição católica, a caridade é a via por excelência da redenção. A caridade ela é entendida como uma moeda de troca para livrar os cristãos do pecado. Isso estava muito relacionado à religiosidade, a uma perspectiva de uma hierarquia social em que aqueles que pertenciam às camadas privilegiadas da população ganhavam seu lugarzinho no céu com a caridade, com a esmola dada àqueles então desvalidos, enjeitados, vagabundos. No século XVIII, um dos problemas enfrentados pelas autoridades da época era o grande número de bebês abandonados. Então, muitas vezes as pessoas não tinham condições de criar os bebês, ou os bebês eram fruto de gravidez indesejada, e elas acabavam abandonando os bebês na rua, no período da noite, quando ninguém ia ver. E muitas vezes os bebês acabavam sendo mortos. Isso era reconhecido como um problema social, e na época, então, as autoridades pedem autorização para a coroa para estabelecer a primeira roda dos expostos aqui no Brasil. Crianças que não poderiam ser criadas no seio da família, eram colocadas nessa roda, um equipamento giratório, que a criança era colocada nesse equipamento, a pessoa girava a roda e tocava um sino para avisar, tem uma criança aí. Só que ninguém queria assumir a responsabilidade de instituir essas rodas dos expostos. Até que a Santa Casa de Misericórdia de Salvador topou a incumbência, mas disse, olha, a gente só aceita se tiver subsídio das autoridades. E logo em seguida, várias outras rodas dos expostos foram criadas em outras capitais brasileiras, no geral, implementadas pelas Santas Casas e com subsídio do Estado. Então aí começa uma fase filantrópica da assistência social. A palavra filantropia significa amor ao humano, né? Então eu acho que ela não cabe bem. E talvez nem caridade, mas essa ideia daquele que tem dar ao que não tem como uma forma de ganhar seu lugar no céu. Então essa origem ela não pode ser esquecida quando pensamos na assistência social, definida como política pública hoje. Até porque os ataques feitos à assistência social hoje no Brasil, elas trazem muito desse ranço, dessa ideia de que a assistência social é objeto de caridade, é objeto de filantropia. No governo do Getúlio Vargas, tem também um acontecimento importante, que é a criação da Legião Brasileira de Assistência, a LBA. A LBA é criada durante a guerra para
oferecer presentes aos pracinhas, ajuda às famílias, mas quando a guerra acaba, ela adquire uma outra característica. Ela passa a atender a grande massa não previdenciária. Mas ela traz um elemento importante que marca profundamente a história da assistência social no Brasil, que ela inaugura a prática do primeiro-damismo. O primeiro-damismo é o hábito, ainda existente nos dias de hoje, de convidar ou indicar as primeiras damas dos municípios, dos estados e da federação para assumir cargos importantes de assistência social. Isso é bem complicado do ponto de vista da execução de uma política pública. A década de 80 ela é um momento em que se discute de forma muito intensa a realidade brasileira e que outras realidades poderiam ser criadas, que outro Brasil a gente poderia ter. E dentro desse movimento começa a ter uma discussão muito forte sobre políticas sociais. Para nós, um dos primeiros marcos e talvez um dos mais importantes é a Constituição de 1988. A assistência social, ela faz parte do tripé da Seguridade Social. Esse tripé é composto por assistência, saúde e previdência. Cada uma dessas políticas, ela tem um olhar específico. Na Constituição diz que a política de assistência social, ela é para quem dela necessitar. Por intermédio de lutas sociais, de vários movimentos sociais, de uma articulação do meio acadêmico, de pesquisadores, de pessoas que estavam no poder público também, que defendiam direitos humanos, conseguiram se juntar, aproveitando aquele movimento da democracia, de retomada da democracia, e isso foi previsto como um direito, ou seja, algo que é reclamável por cada cidadão, e é um dever do poder público fornecer para a população. Então, no início do governo Lula, logo em 2004, é realizada a 4ª Conferência Nacional de Assistência Social e no final dessa conferência é aprovada a criação de uma política nacional de assistência social. Neste momento, né, se tem uma grande coalizão em torno dessa discussão e se consegue viabilizar uma decisão que é a de criar o Sistema Único de Assistência Social, que é consumado, né, em 2004. Em 2005 ele começa a ser efetivado, ser implantado no país todo. O direito à assistência social é um direito assegurado a todo cidadão brasileiro, ou a toda cidadã brasileira, né, que tem a ver com diferentes níveis de segurança. Tem a ver, por exemplo, com segurança de sobrevivência. Todos nós temos direito a ter o que comer para sobreviver. Eu acho que esse é um direito básico de todo cidadão e cidadã brasileira. Tem também a ver com o nosso direito a ter aonde dormir, a ter um teto, que seria a segurança de acolhida. O direito no espaço público e pelo recurso público é aquele que dá a chance das pessoas se pronunciarem sobre ele, para fazer a crítica, para fazer uma proposta de aprimorar, para inclusive se recusar e isso não ser motivo para ela ser criminalizada, para ela ser, né, julgada, para ela ser discriminada de alguma forma. Então ela tem o direito, mas se ela desejar não usar, é um direito dela não utilizar também, né? Diferente quando se trata de uma caridade, um favor, que tem todo um pensamento moralista, de controle sobre a pessoa, e o direito não é isso, o direito é o contrário, é um direito para que ela tenha controle sobre a vida dela, sobre o corpo dela, sobre a história de vida dela, sobre o futuro que ela quer ter. Então ela é uma política fundamental na nossa realidade de uma história de desigualdade, que a gente pode dizer que é uma desigualdade social estrutural, né? Então ela é uma política necessária. E quando a gente fala ela é direito universal, é assim, não tem que perguntar se a pessoa neste momento está precisando mais ou menos, a gente tem que localizar, identificar parcelas da população, principalmente se a gente pensar em grandes cidades, né, onde a desigualdade está estampada, que não tem acesso a
a essas condições mínimas e trabalhar para que elas tenham. Então, a assistência social vai fazer isso. E, nesse sentido, todas as pessoas que estão nessa situação têm direito a esse atendimento. Então, ela é universal nesses dois sentidos. No sentido de que todos têm que ter o mínimo e que aqueles que não têm, todos têm que ter o seu direito garantido. Quando a gente vê isso, a gente tem que reconhecer que existe desigualdade, existe pobreza, existe miséria, né? Portanto, a assistência social foca primeiro e de uma maneira mais urgente, mais necessária, a população que não tem um padrão mínimo digno de vida. O trabalho da assistência social é conseguir dialogar com todas as pessoas e, de acordo com as necessidades de proteção delas, proteção social, combinar os seus atendimentos e montar os seus planos para serem acompanhados. Como garantir a inserção delas com dignidade no campo da cidadania. Para garantir o acesso a essa vida, a esse mínimo de uma vida digna, ela garante e trabalha para garantir acesso a todos os outros direitos. O direito faz com que o Estado coloque lá, num bairro, um CRAS, coloque uma equipe para conhecer aquele bairro, para que possa levar essa informação às pessoas de forma gratuita, né? E que faça a busca de pessoas no território que às vezes nem procuram serviços públicos para ter essa informação, porque nem sabem que tem esse direito ainda. Pode parecer até estranho, mas ainda hoje, em 2019, temos pessoas no país, aqui em São Paulo, na grande São Paulo, que não tem documento. Uma das normativas da política, a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos, ela determina que as equipes de referência dos serviços, tanto da proteção básica quanto da proteção especial, tenham psicólogos no seu quadro. A experiência da psicologia comunitária, ela se realiza no SUAS, né? Se no período da década de 1970, 80, quando a psicologia comunitária começa, não havia espaços institucionais de atuação era, e eu quero dizer com isso que não havia trabalho remunerado, vamos dizer assim, né? Era trabalho militante, trabalho junto às comunidades, trabalho para realmente, né, chegar às necessidades da população, mas as experiências ali produzidas, muitas delas são canalizadas depois para o atendimento que se faz assistência social, compreendida como direito. No âmbito geral, assim, a psicologia nas políticas públicas, ela vai acompanhando o próprio movimento da sociedade brasileira. Então, o processo de abertura democrática vai criando condições para que a subjetividade também seja um direito de todas as brasileiras e todos os brasileiros, e de experienciar essa subjetividade. Em pouquíssimo tempo, a psicologia passa a ser a segunda profissão mais presente no SUAS. E hoje é um dos principais campos de empregabilidade da profissão, principalmente para profissionais recém-formados, né? Então a gente tem uma grande parte dos nossos alunos e alunas hoje saem das faculdades e o primeiro emprego é um serviço de assistência social. Como eu oriento menos, que é essa ideia de um padrão de família ser construído, né? Um modelo normativo a ser implantado, como que eu oriento menos e escuto mais. E aí, a partir disso, vou ressignificando esse lugar da psicologia. Menos da orientação, mas da construção de novas possibilidades democráticas, mais coletivas. Acho que muda o olhar de perceber o sujeito enquanto responsável por aquilo que ele está vivenciando, mas que ele também ele sofre o que está externo a ele. É claro que cada pessoa tem uma forma, uma maneira individual de lidar com a mesma situação, mas a gente não pode deixar de considerar, né, o quanto os aspectos sociais, enquanto as relações sociais, elas impactam na vida das pessoas. Oportunizar a todo mundo que precisar desse direito o acesso às informações, o acesso aos recursos, o acesso a, sobretudo, uma escuta não julgadora da vida da pessoa, uma escuta que tenta entender a pessoa no seu contexto, no contexto social, e construir junto com ela, junto com a comunidade, se for o caso, formas de ela poder exercer o mais plenamente possível a cidadania dela.
a gente tem observado menor investimento, retirada de investimentos, a gente tem observado um olhar para a política de assistência carregado de estigma e carregado de preconceito, como se a pobreza dos sujeitos fosse culpa deles mesmos. As críticas feitas ao Bolsa Família parece que são vozes vindas de 200 anos atrás. É preciso ensinar a pescar, dar a vara e ensinar a pescar e não dar o peixe pronto. Ou seja, é uma ideia muito calcada nessa perspectiva de caridade e de filantropia. E aí entendo que o momento do qual a gente está vivendo é um momento de muita ameaça, retrocesso, e aí acho que não é só uma ameaça, porque concretamente vai afetando a vida das pessoas, e aí, de novo, não é de qualquer pessoa, então aí especialmente das crianças e adolescentes. A gente tem uma emenda constitucional que tem cortes, que tem congelamentos, que tem contingenciamentos. Pouco mais de 1 hora depois de abertos os trabalhos, o plenário aprovou a derrubada do intervalo regimental de 2 sessões que eram necessárias para a votação da proposta. Era o último obstáculo antes da apreciação do texto que proíbe aumento de gastos públicos por 20 anos. Votaram sim, 255 a patuscada funcionou. Não, 9, uma abstenção, o requerimento foi aprovado. São vários aspectos desse projeto de desmonte ou de enfraquecimento das políticas sociais. Tem a diminuição dos recursos, que eu acho que é um dos aspectos fundamentais, mas além disso, tem aumento da sobrecarga de trabalho, tem relatos de serviços que funcionam, que deveriam funcionar como equipe interdisciplinar composta por profissionais de diferentes áreas e tem uma psicóloga social cuidando do serviço inteiro. A precariedade do trabalho já está bastante presente, já existia, mas ela está cada vez mais acentuada diante de tantos cortes e diante de tantas mudanças no campo da política nacional. Se a gente buscar o código de ética da psicóloga e do psicólogo, o primeiro princípio fundamental mostra a importância de que toda a prática da psicologia deve estar direcionada com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esta é uma defesa intransigente do campo da psicologia. Se a gente pensar a assistência social como uma garantia de um direito humano, é exatamente lá onde a psicologia deve estar. Ela deve estar na relação com o SUS e ela deve defender o SUS e todas as políticas decorrentes da assistência social, porque este é um dever da psicóloga, isso está lá estabelecido nos princípios fundamentais do nosso Código de Ética. Então, as pessoas começam a se relacionar com esses direitos, se relacionar com as políticas públicas, com os projetos, com os programas, de outras formas a partir da entrada da psicologia. E aí, em 2006, a gente constitui, o CREPOP, que é o Centro de Referência Técnica de Psicologia e Políticas Públicas. É uma experiência de organização de referências técnicas para a atuação das psicólogas, não realizada por especialistas, mas a partir de uma metodologia democrática de consulta à categoria do que é o seu fazer, do que é sua prática, de quais são os seus principais dilemas éticos. E além deste formato, que é o CRP, dizendo para as pessoas, existe também a outra direção. São as pessoas, os profissionais que estão nas áreas, quando tem dúvida, também acessam o conselho, também encaminham suas dúvidas para o conselho. O CRP, ao longo dos anos, vem buscando criar diferentes espaços, diferentes frentes de mobilização da categoria que atua dentro da assistência social, também de mobilização dos usuários dos serviços da assistência social, para que a gente possa cada vez mais construir práticas comprometidas com a sociedade e as suas demandas, práticas comprometidas com o acesso a políticas públicas, com os direitos humanos,
práticas que possam romper com situações de violação de direitos. Eu acho que cabe à categoria e cabe aos conselhos se posicionarem na defesa dos direitos sociais e na defesa de que os direitos sociais sejam garantidos através de políticas públicas. A gente vê isso ameaçado hoje na medida em que as políticas públicas são enfraquecidas, perdem recursos, enfim, e são reorganizadas, tirando esse caráter de sistema, de caráter público que elas devem ter. Então, acho que cabe aos conselhos a defesa desse caráter público que se dá exatamente por meio da defesa do trabalho social. Acho que a gente não pode esquecer que as políticas públicas só se realizam se tiver trabalhadores do âmbito social executando esse trabalho. O papel do conselho, o papel do CRP São Paulo é exatamente em produzir mais debates, em produzir mais diálogos, ampliar esse diálogo que a gente vem construindo com a sociedade. Então, a gente entende que, fundamentalmente, para pensar o SUAS, para pensar a assistência social, a gente não pode pensar isso exclusivamente da lógica das trabalhadoras do campo da assistência social. A gente também precisa pensar esse diálogo a partir das necessidades e das demandas que as próprias usuárias e os usuários desse campo também têm. A gente tem que pensar a psicologia na construção de consensos, de defesa da democracia, de defesa, sobretudo, da vida, né, como um direito conquistado coletivamente. Acredito muito nessa psicologia, né, nessa psicologia que se faz ali todos os dias, né, em todos os lugares, com diversas pessoas, com diferentes propostas, com referenciais teóricos, com metodologia de trabalho, com organização da ação. É preciso saber para onde a gente quer ir.